Tá? Então, a gente está aqui na questão número 5 do simulado número 5. E a questão diz assim: quando se afirma que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe e que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, estamos diante do princípio esse conceito é clássico, é do Reilly Lopes Meireles, e é o conceito de legalidade. A legalidade, ela pode ser vista sobre esses dois ângulos. O ponto de vista da administração pública, eu vou grifar aqui, ó. Esse aqui é o ponto de vista da administração pública. A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Esse é o ponto de vista do princípio da legalidade da administração pública. Essa é a maneira como a administração pública respeita as leis. Mas o princípio da legalidade também existe na ótica do particular. Para o particular, o princípio da legalidade significa dizer o que eu grifei aí. Ó. Para o particular, o princípio da legalidade significa que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, a gente tem que saber interpretar esses dois pontos de vista do princípio da legalidade. Vamos interpretar o ponto de vista da administração. A administração pública. A administração só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Isso quer dizer que a administração pública ela é subordinada às leis. Quer dizer que a administração só faz o que a lei manda. Quer dizer que se não tiver lei, nem autorizando e nem determinando a administração ou o agente público a agir, simplesmente a administração e o agente público estarão proibidos de agir. A administração ela é dependente da lei para poder agir. Se não tiver lei autorizando, se não tiver lei determinando, a administração está proibida de agir. A ausência de lei, o silêncio da lei, a omissão da lei, para a administração pública, representa uma proibição de agir, justamente pelo fato da administração ser dependente, ser subordinada à lei. Tá? Então, essa é a interpretação do princípio da legalidade para a administração. A administração só vai atuar, só vai agir, se tiver uma lei expressamente determinando ou autorizando que a administração atue. Esse é o princípio da legalidade para a administração. Se não tiver lei autorizando, se não tiver lei determinando a administração atuar, se a lei se omitir, se a lei silenciar, se não tiver lei, a administração simplesmente está proibida de agir. Princípio da legalidade. A administração é subordinada às leis. Tá? Agora vamos fazer a interpretação. Agora a gente vai fazer a interpretação do mesmo princípio da legalidade, só que agora para o particular. A gente vai fazer a interpretação do mesmo princípio da legalidade, mas agora para o particular. No ponto de vista do particular, o princípio da legalidade quer dizer o particular ele pode fazer tudo o que ele quiser. O particular não precisa de uma lei autorizando ele a fazer ou determinando que ele faça alguma coisa. Não, o particular não é assim. A administração é, o particular não. O particular pode fazer tudo o que der na cabeça dele. O particular não precisa de uma lei autorizando ou de uma lei permitindo ou de uma lei determinando que ele faça algo. O particular já está autorizado a fazer tudo o que ele quiser. No entanto, a lei, ela Tá desligado seu microfone, professor. Professor, seu áudio desligou. Ok. Fazia tempo que estava desligado? Não, Acho que passou uns 15 minutos, eu acho, ou menos. É porque eu aceito no celular, né? Para eu poder estar usando o notebook e estar aceitando as pessoas, eu aceito no celular e comento no notebook. Aí, numa dessa que eu clico para aceitar no notebook, desligo o áudio. Tranquilo? É assim que a gente faz a transmissão sem ter ADM, né? Se tivesse um ADM, o ADM estava aceitando, né? E eu estava fazendo a aula, mas aí não tem o ADM. Tá? Aí o que acontece?
como é o princípio da, né, como é, o princípio da legalidade para o particular. O particular não precisa de uma lei autorizando ele a agir e nem determinando que ele atue. O particular pode fazer tudo o que ele quiser. Então, para que serve a lei na vida, né, do particular? A lei na vida do particular serve para proibir ele de agir. Porque se todo particular pudesse fazer tudo o que quisesse, sempre, sem nenhum impedimento legal, a vida em sociedade não seria possível. Então, para o particular, a lei tem um caráter negativo, porque a lei vem para proibir um particular que já está autorizado a fazer tudo o que der na cabeça dele. A lei só vem para proibir. Então, fica assim, o particular pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, se a lei não diz nem que sim, nem que não, se a lei não proíbe, o particular pode fazer. Basta não ter lei proibindo e o particular já está autorizado a fazer. O nome disso é princípio da autonomia da vontade. O particular tem uma liberdade de fazer tudo o que ele bem entender. É o princípio da autonomia da vontade. Ele só não pode fazer o que a lei proíbe. Tá? Então, o particular não precisa de uma lei autorizando ele a fazer, né, ou determinando que ele faça algo. O particular já está autorizado a fazer o que ele bem entender. O que o particular precisa é de uma lei que proíba ele de fazer as coisas. Com isso, o silêncio da lei para o particular, se não tiver nem lei dizendo que sim, nem lei dizendo que não, o silêncio da lei para o particular, a omissão da lei para o particular, representa uma autorização de agir. Porque se não tiver lei determinando, se não tiver lei autorizando, é porque o particular faria merda, né, professor? é porque o particular está autorizado a agir. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Para a administração pública, o silêncio da lei é uma proibição. Para o particular, o silêncio da lei é uma autorização. A administração depende de lei para agir. O particular depende de uma lei para proibir ele de agir. São os dois pontos de vista do princípio da legalidade para a administração e para os particulares. Tá? Agora vamos ver aqui o chat. Né? Sumiu o áudio, agora sobre o particular, voltou, desligou. No caso, sobre um decreto, professor, como foi no caso da pandemia? O decreto é uma legislação, é uma norma, tá? Que autoriza ou determina a administração a agir. O decreto ele vem para trazer determinações ou autorizações para a administração e o decreto vem para trazer proibições para o particular. Porque é assim que funciona o princípio da legalidade. Proibições para o particular, a legalidade vem para proibir o particular, e determinações e autorizações para a administração. A administração depende da lei para agir, o particular depende da lei para ser privado de fazer as coisas. Essa questão feita para não zerar. Bem, a prova ela é formada por um conjunto de questões fáceis, médias e difíceis. As questões difíceis são em menor quantidade nas provas. A maioria das questões são médias e fáceis. Então, não raramente, né, você vai se deparar com questões fáceis. Tá? Fácil para quem está estudando, né? Quero uma questão dessa no domingo. Com certeza você vai ter várias questões fáceis no domingo, porque não existe uma questão só com prova, não existe uma prova só com questões difíceis. Senão, essa prova não seleciona ninguém. Agora, de fato, a prova tende a ter um grau de dificuldade um pouco maior do que a prova de soldado de 2017. 2017 tinha redação, tá? Já eram menos inscritos. Nessa prova agora são mais inscritos, não tem redação. Então, a tendência é vir em questões de um grau de dificuldade maior. A tendência também é a nota de corte, considerando 2.500 vagas, também ser uma nota de corte menor que em 2017. A tendência é a nota de corte ficar abaixo dos 45 pontos tranquilamente. Deve ficar por volta de 40, 41 pontos essa nota de corte para ficar nessa lista. É uma tendência, né? Ninguém vai saber até a hora de ter a prova. Quero uma questão dessa. Eu também, professor, o senhor acha que
A nota de corte vai ser 36. 36 só se aconteceu 36 só se aconteceu uma prova muito difícil mesmo, né? Para ser 36. Aí seria. Porque 36 é o mínimo, né? Que tem que o edital pede. Seria muito difícil a nota de corte bater 36. Mas 40 está concorrendo. Eu acho que concorre seriamente a ser na casa de 40 pontos a nota de corte. Tá 36 dentro. só se vier uma prova muito difícil mesmo. 40 tá dentro. 40 é o esperado para ser nota de corte, na minha opinião. 36 Entre 2.500 tá dentro. Claro, entre os 2.500. Todo mundo que ficar dos 2.500 vai ser chamado. Ninguém é bobo. Tá ferrado quem for chamado na primeira lista, que na primeira lista o TAF é em seguida. Aí ninguém se prepara para TAF em uma semana. Quero na segunda, então, tá bom pra mim. Da segunda a galera tá avisada já, né? Não treina pro TAF quem não quiser. Na primeira, o pessoal é pego de surpresa aí. O cara fez uma nota ali na casa de 45, acha que não vai ser nem chamado. Aí tá na primeira turma, chamou pro TAF, o TAF é por 2 semanas. A pessoa foi pegar de surpresa, já era. Não tem dessa de magro nem de gordo com o negócio de TAF. O TAF que mais reprova é o primeiro. O pessoal é pego de surpresa. Eu quero ver reprovar muito no último TAF, que todo mundo já está esperando ser chamado. Outra pergunta aqui. Foi a redação que salvou muita gente, tal, em 2017. A prova veio mais fácil porque tinha redação e era nível superior. Agora a prova veio mais difícil porque é nível médio e não tem redação. Se é nível médio, tem mais inscritos. Se tem mais inscritos, o nível tem que ser mais elevado para poder selecionar os candidatos. Os critérios de desempate, se vier difícil sim. Tranquilo. Bateu até o medo agora. Pô, medo, 40 pontos, tu pode errar 20 questões. Tem que ficar feliz, né? Fazer uma prova de 60 aqui, só precisa acertar 40, pode errar 20, tá, é ótimo. Tá bom, vai, tá bom. Vai ganhar 7 conto, que é quanto o soldado vai ganhar aí, puxando as escalas extras. Vai ganhar uns 7 mil bruto. Não tem outro lugar assim, não. Só a pá mesmo. Vamos agradecer a Deus e estudar. Medo do TAF? Pô, o TAF, a pessoa faz a prova para soldado agora, no domingo, e segunda-feira a pessoa está treinando para o TAF já. Fez a prova domingo, conferiu, fez 40 pontos, vai treinar para o TAF. Todo mundo vai dizer que tu não tem chance, blá, blá, blá. Estão com inveja. Vai treinar para o TAF que tu vai ser chamado. Tá? Mas a prova é pesada, era nível superior, deveria ser mais fácil. Não funciona assim, né? Se você pegar as provas de tribunais, as questões de analista são muito mais fáceis que de técnico. Tá? Então, não funciona assim as questões. Né? Não é nível médio mais fácil, nível superior mais difícil. Não é assim que é medido o nível de dificuldade das provas. Tranquilo. Então, tá aí a nossa primeira questão, gabarito letra A. Tá? Nessa oficina que a gente está fazendo agora, todo mundo é aceito, né, na oficina. Então, eu não preciso de ADM. A gente vai fazer uma oficina, né? Vou mandar os dados aí nos grupos. Provavelmente quinta-feira, uma revisão fecha-prova aí, online, que vai ser paga. Né? Vai ser paga essa revisão aí. E aí sim eu vou ter uma ADM para estar aceitando e para estar recebendo os comprovantes e aceitando só quem pagar. Então a gente vai ter quinta-feira mais uma revisão aí. Né? Hoje a gente está fechando o nosso pacote, que custou R$10. E a gente deu 3 oficinas online nesse pacote. A gente está fechando hoje. Né? Aí o próximo evento já vai ser pago já. Provavelmente na quinta-feira. Um evento pago, né? Para quem tiver interesse em fazer essa revisão na quinta-feira, a gente vai fazer pago. Aí eu vou mandar os dados nos grupos, tudo mais. As pessoas vão se inscrevendo, vão mandando comprovante. E a gente vai fazendo um novo grupo para só receber o link quem efetuar o pagamento. Já não vai ser gratuita essa última revisão. Não pode zerar, o que importa, se eu quero entrar. Vai ser quanto, professor? Estou pensando aí na casa de 10 a 15 reais. Né? Vai depender da aceitação do público. Do público interessado. Então, olha só. 26. Vamos fazer a questão número 26 agora. O senhor vai estar na oficina com Saulo na sexta? Não, sexta-feira
eu vou estar numa oficina presencial, lá no curso Buraslan. Eu vou ter uma revisão fecha-prova na quinta, online, e eu vou ter uma revisão fecha-prova presencial na sexta, lá no curso Buraslan, que vai ser de 10 à meia-noite. Os dois eventos serão com questões diferentes, né? As minhas revisões fecha-prova, elas consideram todos os tópicos do edital. Então, quem fizer essa revisão online na quinta e fizer a revisão presencial na sexta, já vai estar bem encaminhado para acertar as 6 questões no dia da prova, porque eu vou trabalhar todos os tópicos na quinta e todos os tópicos também na sexta. Na quinta online, na sexta presencial. Então, a gente vai ter esse evento na sexta presencial, lá no curso Buraslan. Eu aconselho aí vocês a comprar o ingresso direto comigo no Pix, né, adiantado, porque como é a última revisão antes da prova, é sexta-feira, a prova é no domingo, provavelmente os ingressos vão esgotar antes do dia. Provavelmente. São apenas 200 lugares e provavelmente esgota antes de chegar na sexta. Então, se você fizer o Pix direto para mim, de R$15, aí eu já te coloco na lista Pix. Você chega lá, já vai dizer que tem o nome na lista, vai conferir o nome na lista e já vai entrar direto para a sala, sem precisar do ingresso físico, do papelzinho. Tá? Compra direto comigo, né? Eu faço a lista. É um trabalho que eu tenho. Ó. O aluno manda o Pix para mim de R$15, eu anoto o nome dele e faço uma lista. Chegar no dia, eu estou cedo lá na oficina e essa lista vai estar lá disponível. O aluno chega, sou da lista Pix. Pega o material, já vai direto para a sala, não precisa de ingresso de papel, de nada. Tranquilo? E aí você já garante seu ingresso também. Aí muita gente deixa para comprar na hora e nessa última revisão antes da prova, quando chegar na hora, provavelmente já não vai ter mais ingresso, porque todos querem a Já está disponível, professor? Já está disponível. Até agora eu vendi 3 ingressos, né? É o que tem, tem ainda 197 vagas. Mas o pessoal beleza, uma minha. Eu vou mandar aqui, ó, 96, 9, 81, 0. É o valor, professor. 15, 67. Não, o 15 Corujinha... conto. O Corujinha é 15. A gente fez 10 Corujinhas com esse. 10. Foram 10 sextas-feiras. Toda sexta-feira tinha Corujinha. Nos 9 primeiros Corujinhas, a gente bateu todos os tópicos do edital. Todos. Divididos em 9 Corujinhas. Nesse 10º Corujinha, a gente vai fazer uma revisão fecha-prova. Eu vou levar para lá, né? Eu vou levar lá para o Corujinha 10 questões inéditas, que eu nunca trabalhei em nenhum evento online, que eu nunca trabalhei em nenhum simulado, né? Eu vou trabalhar 10 questões inéditas lá da banca FCC para a gente fazer essa revisão fecha-prova, cobrindo todos os temas do edital. E também a gente vai fazer a revisão fecha-prova na quinta-feira online. Quem não puder fazer online, faz presencial, são questões diferentes. Quem puder fazer as duas é melhor. E assim vai. Eu nem sabia que o Saulo... E o senhor não ia fazer uma revisão com o professor de português? Pois é, eu tô acertando com o John. Eu falei no evento passado, né, que eu tô acertando com o John. Só que o John, por exemplo, ele já tá com Corujinha aparecendo no pódio na quarta. Não sei se vocês estão sabendo que ele tá no Corujinha na quarta. Aí vamos ver como é que tá a agenda dele na quinta para ele entrar comigo. Na quarta ele já não pode entrar. Na terça já não dá para mim. É na quinta-feira, professor. Tá vendo? Então na quinta tem um do John. Na quinta já tem o meu, já não dá, já deu conflito. Essa reta final é muito difícil conciliar as agendas, né? Nessa reta final é muito difícil conciliar as agendas. Mas eu vou ver, né, alguém aí para fazer uma participação especial aí. O Saulo, professor, chama o Saulo. Pois é, pode ser o Saulo, pode ser o outro lá, esqueci o nome dele. O Sandro. Isso, professor. Chama o São Tiago também, ele é muito bom. O Sandro não. O Saulo. Saulo, Sandro não. O Chama Saulo o Juan. Silva. Chama o Juan. Pelo amor de Deus, chama o Saulo. Qualquer um, tanto o Saulo quanto o São Tiago. Chama o Juan. Nada contra o Sandro, mas só mais o Saulo. O Silva, em português. O Silva é muito bom também. Nada contra o Juan, mas eu prefiro a Sheila. Que horror.
Acho que até eu prefiro, imagina. Também prefiro ela. Prefiro a Shirley, mano. Mulher, homem falando no meu ouvido não dá certo, não. Eita, meu Deus. Para fazer uma votação, a Shirley, com a da Shirley. O Silvio, professor. Se eu fosse eu tirar Beleza. Vamos voltar pra lá. A gente vai ver, Vamos voltar pra lá. Esse evento vai sair, a gente vai fazer aí uma agenda. Chama a Shirley, pô, por favor. Beleza. Vamos ver a questão 26 aqui. Questão. Uma questão de princípios. Essa daqui caiu para procurador na Manaus Prev, né? Previdência de Manaus. Quem tiver com o áudio ligado, aí dá uma desligada no áudio. Aí, dia 20, questão 26, né? Manaus Prev, procurador autárquico, né? Essa Manaus Prev deve ser uma autarquia, uma para procurador da autarquia pediu o seguinte aqui. Publicidade e transparência permitem o acompanhamento e a participação dos administrados na gestão pública, o que é convergente com os princípios do Estado Democrático de Direito. Em razão disso, então, com relação ao princípio da publicidade, o que a gente tem que saber do princípio da publicidade? O princípio da publicidade, ele é um princípio expresso, ele não é implícito, né? Ele é expresso, o princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade, ele tem um caráter pouco conhecido em prova, ele cai bastante com esse caráter, mas pouca gente se toca que o princípio da publicidade, ele tem um objetivo de permitir que a sociedade faça controle sobre a administração pública. É porque tu sendo interessado direto ou não na matéria, só por ser cidadão, você tem direito de controlar a administração, seja de forma direta, porque tem interessado direto na matéria, seja de forma indireta, porque tu não tem um interesse direto na matéria, mas o dinheiro é teu também. O dinheiro que a administração está gastando, o interesse público que a administração está buscando, é teu interesse também. Então, mesmo tu não tendo interesse direto na matéria, tu tem o direito de controlar a administração. E a melhor maneira de controlar algo é sabendo o que está acontecendo. Então, o princípio da publicidade, ele obriga a administração a divulgar os seus atos, os seus contratos, os seus convênios, os seus processos, os seus gastos. O princípio da publicidade obriga a administração a divulgar os seus contratos, atos, gastos, processos, convênios, justamente para permitir que a sociedade, os cidadãos, as pessoas que vivem em sociedade, os cidadãos, que eles possam fazer o controle da administração pública. O que é fazer o controle? É poder ficar pegando no pé da administração para saber o que estão fazendo com o interesse público, com o dinheiro público, com os bens públicos. Tá? Então, um dos objetivos do princípio da publicidade não é só permitir que os outros fiquem sabendo. Um dos objetivos do princípio da publicidade é permitir que a sociedade faça controle sobre os atos, sobre os gastos, sobre os contratos, sobre os processos da administração pública. Controlar é poder analisar se está tudo certinho. Controlar é a população poder analisar se está tudo dentro da lei. Isso é controle da população. Seja alguém que tem interesse direto na matéria, seja alguém que tem interesse indireto na matéria. Né? Eu não tenho interesse direto em saber por que a Secretaria de Educação fez um aluguel, um contrato de aluguel de não sei quantos milhões para alugar tablets. Eu não tenho interesse direto. Por quê? Porque eu não tenho um filho na escola, né, que vai usar esse tablet. Então, eu não tenho interesse direto. Mas esse dinheiro que está alugando tablets na Secretaria de Educação é dinheiro público. Então, eu tenho um interesse, nem que seja indireto na matéria. Eu posso ir lá e solicitar as informações desse contrato e cobrar de saber por que existe um interesse público em alugar tablets. Por que não comprar? Por que alugar? Que empresa é essa que está alugando? Ela é especialista em alugar tablet? Ou estão alugando só nesse contrato aí? Então, tudo isso é um direito da população. Então, a administração tem que divulgar os gastos com os seus contratos, com os seus atos, justamente para a população poder controlar. Né? Inclusive, de tanta população pegar no pé, com essa história desses aluguéis de tablet, o governador aqui do estado mandou rever esse contrato
mandou a controladoria rever esse contrato de aluguel de tablets, porque a população ficou perturbando lá no Instagram do governador, dizendo, né, por que tantos milhões com aluguel de tablet? Então, o fato da administração ter dado publicidade a esse contrato permitiu que a população fizesse controle sobre esse gasto. Tá? Então, vamos ficar ligados. Pelo princípio da publicidade, a administração é obrigada a informar, a declarar os seus atos, da publicidade aos seus atos, aos seus gastos, aos seus convênios, aos seus contratos? Sim. Aos seus processos? Sim. Para quê? Para que a sociedade possa fazer controle sobre tudo isso. Seja alguém com interesse direto ou interesse indireto na matéria. A sociedade tem que controlar. Tá? Outra característica da publicidade é a transparência. Transparência vem de portal da transparência, né? Na verdade, o portal da transparência é que vem da palavra transparência. Transparência é juntar todas as informações públicas num lugar só. Porque se espalhar as informações, colocar umas num livro, outras num site, outras num blog, isso daí, em vez de ajudar, vai dificultar o controle pela população. Então, a transparência obriga a administração a juntar todas essas informações num lugar só, para que todos possam saber se não tem nada de estranho acontecendo, todos possam duvidar, questionar a administração, principalmente com gastos públicos. Não é só em atos que envolva dinheiro, mas principalmente nos atos que envolva gasto público, a administração tem que dar transparência. Tá? É por isso que existe o portal da transparência. Tá? Sobre o portal da transparência, é importante saber, daqui a pouco a gente vai ler a questão, né? Eu estou só dando uma passada aqui nas informações principais da publicidade. Sobre a transparência, é importante saber que o princípio da publicidade ele tem exceções. Eu vou te dizer uma exceção do princípio da publicidade. Exceção do princípio da publicidade. A publicidade não vai acontecer se a informação a ser divulgada envolver a intimidade da pessoa. Isso está na Constituição Federal. Se o processo, ou se o ato, ou se o convênio envolver a intimidade da pessoa, essa informação não pode ser pública. Agora, se não envolver a intimidade da pessoa, essa informação vai ser pública. Tá? Então, os processos administrativos de contratação de servidor, por exemplo, de contratação de empresas, né? O processo administrativo, como regra, as informações deles são públicas. Você consegue ver esse andamento num portal público. Se você quiser saber o andamento de um concurso público, se as fases caminharam ou não, você vai lá no site daquele órgão e você consegue acessar, né, o andamento do processo. Né? Agora, o que acontece? Se o processo envolver a intimidade da pessoa, aí a informação já vai ser sigilosa. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo do princípio da transparência aí. A administração, ela deve ou não deve divulgar os gastos com servidores públicos? Deve. Deve. Gasto com servidor público tem que ser divulgado. Pode botar a remuneração do servidor público individualmente no portal da transparência? Não só deve, não só pode, como deve. Pode colocar sim, deve colocar sim a remuneração do servidor individualmente, com o nome dele no portal da transparência. Isso fere o princípio, isso fere a intimidade da pessoa? Não, não fere, porque o dinheiro que aquele servidor recebe é público. Então, tem que divulgar, sim, o nome dele, tem que divulgar quanto ele recebe. Agora, olha só. Lá no portal da transparência, que a gente sabe que é possível encontrar a remuneração de todos os servidores do estado do Amapá, do município de Macapá também. Lá nesse portal da transparência, a gente consegue ver, lá no portal da transparência, quanto o servidor paga de empréstimo? Não, empréstimo não. Sabe por quê? Porque empréstimo já é uma informação íntima. E o princípio da publicidade, ele é barrado pela intimidade da pessoa. Então, o valor bruto que o servidor recebe está sim no portal da transparência. Mas o valor que ele recebe descontado dos empréstimos não está. Porque informar quanto o servidor deve de empréstimo já não é público, é íntimo. Lá no portal da transparência, dá de ver quanto o servidor paga de pensão alimentícia? Também não.
porque pensão alimentícia é uma informação íntima e não pode ser divulgada. Lá no portal de transparência, dá de ver quanto o servidor paga de previdência e de imposto de renda? Sim. Por quê? Porque o percentual de desconto de imposto de renda e o percentual de desconto de previdência são percentuais públicos. A lei diz quanto é o percentual que desconta de imposto de renda de cada servidor. A lei diz quanto é o percentual de previdência que cada servidor paga. Então, quando você vai no portal da transparência, você descobre a remuneração bruta do servidor e você descobre os descontos públicos. Quais são os descontos públicos? Previdência e imposto de renda. Aí você vê quanto o servidor recebe, entre aspas, líquido. Por que entre aspas? Porque a gente não sabe se esse é o valor que cai na conta dele. Porque a gente não sabe quanto ele paga de pensão, a gente não sabe quanto ele paga de empréstimo, porque são informações íntimas. Então tem que tomar cuidado, né? É divulgado, sim, a remuneração de cada servidor individualmente, sim, mas não podem ser divulgadas informações íntimas como empréstimo, né, e pensão, mas pode divulgar as informações públicas, que é o valor bruto, o desconto do imposto de renda, o desconto da previdência, esses podem divulgar, tá? Então vamos fazer essa questão aqui. Tá? Vamos ver a questão 26, que fala sobre o princípio da publicidade. Os dois princípios que mais caem em prova é impessoalidade, em primeiro lugar, e publicidade, em segundo lugar. Né? Cai bastante impessoalidade e publicidade nessa banca FCC aí. A gente fez uma boa revisão. Professor, Falei. questão de contas bancárias, assim, o banco, eles podem publicar também? Não, também não. Existe um sigilo bancário aí. Assim, obrigado. Não pode divulgar. Existe um sigilo, tem que ter uma quebra desse sigilo bancário aí para poder divulgar, para poder descobrir a informação bancária do servidor. É íntimo também isso daí, tá? Publicidade não pode ir lá. O professor pode repetir os dois princípios que mais caem, o senhor acabou de falar, eu não entendi. Os dois que mais caem, pessoalidade e a publicidade. Impessoalidade e publicidade são os queridinhos de prova aí, né? Principalmente a impessoalidade, né? A impessoalidade cai muito. Tem pelo menos 7 modelos de questão de impessoalidade, né? Pelo menos 7 modelos, 7. Inclusive em sala, para quem assistiu, foram poucas pessoas que assistiram comigo a preparação completa, né? Infelizmente eu só pude acompanhar 2 turmas nessa preparação. Foi a turma da noite do pódio e a turma da noite do Buraslan, né? Aí, nessas duas turmas eu trabalhei todos os aspectos do princípio da impessoalidade. Todas as caras, todas as maneiras que pode cair em prova. Né? Foi as únicas 2 turmas que eu pude trabalhar nesse edital. Nesse edital eu tive que fazer uma escolha e não deu de escolher pelas aulas. Né? Tive que escolher pela minha formação como profissional. Estou fazendo um mestrado agora, né? E aí, infelizmente, não pude pegar várias aulas que nem eu pegava antes, por causa que eu estou fazendo um mestrado. Aí tem os trabalhos, as aulas para assistir. Foi uma escolha. Então, vamos ver a questão 26 agora. A publicidade e a transparência permitem o acompanhamento e a participação dos administrados na gestão pública, o que é convergente com os princípios do Estado Democrático de Direito. Em razão disso, olha, esse termo disso, né, ele está se referindo a algo que já foi citado. O que já foi citado? Publicidade e transparência. Então, ele quer saber de publicidade e transparência. Em razão disso, né, da publicidade e da transparência, o que eles permitem? Esses 2 princípios, publicidade e transparência, permitem aos administrados o controle e revisão da atuação da administração. Permite, tá certo essa primeira passagem. Desde que, tem um macete aqui, né? Por exemplo, quando você lê na prova o termo somente ou exclusivamente, você desconfia do item, sim ou não? Tá fazendo a prova e lá aparece um exclusivamente no item. Tu já desconfia desse item? Dele tá errado? Sim, professor, sim. Com certeza. Só que o desde que
é um somente disfarçado. O desde que tem esse caráter restritivo que nem o somente. Entendeu? Então, aqui, quando tu lê um desde que na prova, tu tem que desconfiar do desde que nem tu desconfia do somente. É o mesmo ponto de vista. Só que muita gente não percebe que esse desde que é um somente disfarçado. Mas ele é. Tá? Então, o princípio da publicidade permite o controle, permite aos administrados o controle e revisão da atuação da administração? Permite. Somente de forma indireta? Não. De forma direta ou de forma indireta. Vai depender do interesse da pessoa. Quem tiver interesse direto faz um controle direto. Quem tiver interesse indireto faz um controle de forma indireta. Eu posso acessar o portal da transparência e rever todos os contratos da administração. Mesmo que eu tenha interesse direto ou indireto na matéria desse contrato, eu tenho direito de ver, só por ser um cidadão. Isso o princípio da publicidade me garante. Fazer controle da administração pública utilizando as informações que a administração dá publicidade no portal da transparência. Então, a letra A está errada por causa do desde que de forma indireta. Está dizendo somente de forma indireta, mas não de forma direta ou de forma indireta. O desde que tornou o item errado. Então, eu espero que vocês, na prova, desconfiem do desde que nem vocês desconfiam do somente. Tá? Tem que ficar ligado. Então, está errada a letra A. Letra B. A publicidade e a transparência se prestam não só a garantir a participação dos administrados. Não só. Então, ele não falou somente. Ele falou e esse aqui e o outro também. Quando fala assim, não só um como o outro. Tá? Então, agora ele não está restringindo, ele está ampliando. Tá? Então, se prestam não só a garantir a participação dos administrados, a primeira parte está certa? A publicidade garante a participação dos administrados? Garante, porque a publicidade permite que qualquer interessado, direto ou indireto, possa ir lá analisar os atos da administração, os contratos da administração, os gastos da administração. Está certa a primeira parte. Então, a publicidade se presta não só a garantir a participação dos administrados, como também a publicidade se presta a viabilizar que seja feito o controle direto ou indireto da gestão. Perfeito, né? Letra B. A letra B deu 2 pontos de vista da publicidade. Garantir o controle dos administrados e permitir o controle direto e indireto. Os dois. Né? Os dois é fruto da publicidade. Então tá certo a letra B. Né? Dessa vez ele não restringiu. O só que apareceu aqui na letra B, ele não é um só que restringe, ele é um só que amplia, porque ele é um não só. Né? O não só amplia, o só ele restringe. Então, a letra B até agora é o gabarito. Vamos ver as outras. O princípio da publicidade e o da transparência, eles preterem o princípio da legalidade? Bem, já está errado. Um item muito batido de prova, né? Nenhum princípio é maior que outro. Então, toda vez que você vê qualquer afirmação dessa, nesse sentido de um princípio passar por cima do outro, o item está automaticamente errado. Fala assim, ó, o princípio da publicidade pretere o princípio da legalidade. Já está errado. Nenhum princípio é maior que o outro. Não existe uma hierarquia entre princípios. Olha a outra maneira que está errado. O princípio da publicidade exclui o princípio da legalidade. Também está errado. Nenhum princípio exclui o outro. Para um princípio excluir outro, o princípio tem que ser maior que o outro. E não existe princípio maior que o outro. Então, todos esses itens que falam determinado princípio pretere outro, está errado. Determinado princípio exclui outro, está errado. Olha essa outra. O princípio da publicidade prevalece sobre o princípio da legalidade. Errado de novo. Nenhum princípio pretere outro, nenhum princípio prevalece sobre o outro, nenhum princípio exclui outro. Tá? O princípio, esse é o pior de todos. O princípio da publicidade é superior ao da legalidade. Nenhum princípio é superior ao outro. Tá? Então, cuidado com essas expressões. Tá?
todos os princípios, eles são harmônicos uns aos outros. Os princípios, eles devem se adequar uns aos outros para alcançar o interesse público, que é o principal objetivo. Todos os princípios estão sujeitos a exceções. O princípio da legalidade tem exceção. O princípio da publicidade tem exceção. Olha, vou citar a exceção do princípio da publicidade. Quando é que a administração não vai dar publicidade aos seus processos, aos seus atos? Quando envolver a intimidade da pessoa. É uma exceção. O princípio da publicidade, quando é que ele não vai acontecer? Quando é que o Estado não vai dar publicidade aos seus atos? Quando essa informação ela colocar em risco a segurança do Estado ou a segurança nacional ou a segurança da sociedade. Se determinada informação, caso ela seja divulgada, ela possa trazer riscos para a segurança do Estado, a segurança nacional ou a segurança do Estado, a segurança da sociedade, essa informação não vai ser pública. E isso não vai ser ilegal. Isso vai ser legal, porque é uma exceção ao princípio da publicidade. Então, quando o interesse social exigir, a informação não vai ser pública. Quando a informação puder colocar em risco a segurança do Estado, a segurança da sociedade, a segurança nacional, qualquer um desses três, a informação não vai ser pública. E quando a informação também colocar em xeque a intimidade da pessoa, também não vai ser pública. Então, todos os princípios são relativos. O que é relativo? Todos os princípios admitem exceção. Se todos os princípios são relativos, então nenhum princípio é absoluto. Porque se existisse um princípio absoluto, ele passaria por cima de todos os outros. Mas não é assim que acontece. Os princípios são relativos justamente porque eles se adequam uns aos outros. Eles se harmonizam uns aos outros. Tá? Então, a letra C está errada de cara, porque disse que o princípio da publicidade, que citou aqui no comando, pretere o princípio da legalidade. Não pretere, não exclui, não prevalece, não é superior. Tá? Na verdade, eles se harmonizam. E a letra D? A letra D diz que a publicidade e a transparência podem ser considerados princípios absolutos. Essa aqui está errado mesmo. Porque se a publicidade e a transparência fossem princípios absolutos, não existiria exceção à publicidade. Se a publicidade fosse absoluta, não tinha exceção à publicidade. E a gente sabe que tem. Mesmo que a informação fosse colocar em xeque a segurança nacional, ela teria que ser pública, pelo princípio da publicidade, se o princípio da publicidade fosse absoluto. Só que o princípio da publicidade não é absoluto. Então, nenhum princípio é absoluto, né? Qualquer questão que diga que determinado princípio é absoluto, está dizendo que esse princípio vai passar por cima de todos os outros que nenhum tratou. Então, está errado. Tá? Muito errada a letra D, muito errada a letra C. E a última, a publicidade e a transparência representam medida de controle externo da administração direta, vedada sua aplicação às empresas estatais. Olha, esse final da letra E está muito errado. É uma informação repetidíssima em prova. O examinador da banca FCC, ele adora dizer que as empresas estatais, quem são as empresas estatais? As sociedades de economia mista, as empresas públicas, o examinador da banca FCC adora dizer que o princípio da publicidade não se aplica a essas empresas estatais. A prova adora dizer que sociedades de economia mista, empresa pública, as empresas estatais, né, assim chamadas, elas não devem respeito ao princípio da publicidade, por serem pessoas jurídicas de direito privado. Olha, até é verdade. Sociedade de economia mista e empresa pública são empresas estatais, as duas. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, são, mas elas devem respeito ao princípio da publicidade, sim, porque elas são parte da administração pública. Então, seja a União, Estado, Município, DF, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, qualquer um desses faz parte da administração. Então, todos eles têm que respeitar o artigo 37, que fala, entre outros princípios, que deve ser respeitado o princípio da publicidade. No entanto, a prova, o examinador adora dizer que sociedade de economia mista, empresa pública, as empresas estatais,
não se aplica a elas o princípio da publicidade, como está dizendo aqui, ó, que publicidade e transparência é vedada a sua aplicação às empresas estatais. Claro que não é vedada. Se fazem parte da administração pública, tem que dar publicidade a seus atos. Tá? Então, a letra E está errada, porque as empresas estatais, sim, devem respeitar também o princípio da publicidade. E o gabarito na 26 ficou a letra B. A gente fez uma revisão peso pesado aqui de princípio da publicidade. Tá? Quero saber se você, né, conseguiu acompanhar bem essa revisão de princípio da publicidade que a gente fez aqui. Que eu vou jogar uma última informação de publicidade aqui para a gente fechar essa parte. Beleza. Vamos lá, agora eu vou jogar um monte de informação aqui. Olha, o nosso estudo aqui ele é pontual. Né? Por quê? Porque está numa revisão, gente. Por que eu não chego aqui e resolvo 20 questões? Porque nessa reta final, em vez de eu te ajudar, se eu chego aqui e resolvo 20 questões, eu ia te atrapalhar. Entendeu? Em vez de eu te ajudar, eu ia te deixar mais nervoso. Porque eu ia falar tanta coisa, que em vez de tu sair da oficina, da nossa aula, né, animado para a prova, né, motivado, ia sair desanimado. Pô, o cara falou tanta coisa, eu sabia pouca coisa dessa aula, ele falou em nível de revisão, então, pô, tem tudo isso que eu não sei e tal, falou tanta coisa que eu não lembro, que eu não vi, eu não estou preparado, eu deixei de estudar tal dia, aquela semana eu fiquei sem estudar, tal. Aí, pô, ia pensar tanta bobagem. Então, nesse momento final, né, já não adianta apelar para a quantidade, né, tem que apelar para a qualidade. Então, no momento dessa revisão final, eu entro aqui com 4 questões pontuais. Se eu conseguir fazer uma revisão legal nos quatro pontos que eu trouxe, nas 4 questões que eu trouxe, e você enxergar que você já estudou sobre isso e conseguiu relembrar, ou que não estudou, mas conseguiu entender essas 4 questões que eu trouxe, eu já estou te ajudando. Eu já estou te ajudando porque vai trazer esse sentimento para ti. Não, né, eu dei uma revisada bacana com o Juan ali. Eu vou para a prova, o que cair eu vou marcar igual o que o Juan falou. Eu vou lá nessa porra, não estou nem vendo. Né? Agora, se eu venho aqui e resolvo 10 questões, 20 questões, eu vou mostrar que eu sei direito administrativo para porra e tal, não sei o quê. Mas eu não vou estar te ajudando, eu vou estar te atrapalhando. Isso eu aprendi lá quando eu fazia a preparação para vestibular, lá em 2005. Lá em 2005, fazia a preparação vestibular ali, né, no Vega, e o professor, que era um dos sócios lá, entrou para dar a revisão dele. Todos os outros entraram, né, com umas questões, os slides e tal. Quando o professor chegou para dar a revisão dele, ele puxou do bolso dele uma folha de papel rasgada no meio e falou: olha, tá aqui minha revisão. Pô, eu só dei tua revisão? Tem 2 questões aqui, eu vou resolvê-las com vocês. E tal. Inclusive, não é mentira, né? Uma das 2 questões caiu na prova da segunda fase da Unifap, na época. Ele ainda acertou a questão. Não sei como, né? Acho muito... ser muito bom já, assim, né? Mas ele acertou só com 2. Uma ele acertou já, só dessas 2, dessa revisão final. Aí ele comentou isso. Pô, não adianta chegar agora e querer resolver um mundo de questões que tu não resolveu. Tu só vai ficar mais nervoso. Nesse momento, precisa de qualidade, não de quantidade. Aí, pô, me toquei, né? Depois que eu virei professor de cursinho, depois de um tempo, né? Isso era em 2005, 2007 eu já dava aula. Aí eu me toquei. Em 2007 eu comecei a dar aula, né? Aí, mais recente agora, mais experiente, eu me toquei. Pô, não adianta eu chegar lá e resolver 10 questões, 20 questões. Eu vou deixar o cara mais nervoso. Eu preciso bater pontualmente. 3 questões tá bom. 4 já até passou. Aí o que a gente faz aqui, se tu perceber, na primeira aula a gente resolveu 4, na segunda 4, na terceira 4, trabalhando os tópicos, né, para que você possa se sentir confortável para a prova. Revisar, e por mais que tu não tenha estudado, mas que tu consiga entender esses 4 tópicos que eu trouxe. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Né? É um trabalho pontual, né? Não é um trabalho de quantidade, é um trabalho de qualidade. E é isso que tu tem que pensar nessa reta final também. Não adianta tu tentar agora, tu nunca resolveu 100 questões de penal, né, durante a tua preparação, mas agora, na última semana, tu resolve fazer 100 questões de penal. Aí, nisso, das 100 tu acerta 60, erra 40, tu pensa, pô, eu tô ruim em penal, eu não vou passar. Pô, tu tá te atrapalhando, mano.
Entendeu? Então tem que ir mais lá revisar teu caderno mesmo. Pega teu caderno para revisar o que tu já viu. Pega as questões que tu já resolveu e reler, principalmente as que tu errou. Entendeu? É um negócio mais de qualidade do que de quantidade. É um negócio mais para te preparar, né? Te preparar emocionalmente, para estar tranquilo lá na hora e fazer o teu melhor, do que tu se bananar todo querendo trocar os pés pelas mãos aí. Tá? A ideia é essa na reta final. A ideia é essa. Então, agora, eu vou dar a última dica aqui de princípio da publicidade. É uma questão de publicidade repetida, ela é repetida, cai muito, né? Já caiu várias vezes, mas quando cai, todo mundo erra. Né? Todo mundo erra. É porque é o seguinte, a publicidade, como eu te falei, ela serve para permitir o controle da população. Beleza. Só que na Constituição Federal existe um direito da população chamado direito de petição. Então, a Constituição garante aos cidadãos que eles possam peticionar. O que é peticionar? Que eles possam pedir da administração que a administração divulgue informações do interesse da sociedade para que a sociedade faça controle sobre a população. Então, se eu tiver desconfiado do concurso da ALAP, da contratação dos servidores do concurso da ALAP, se eu tiver desconfiado, né? Um exemplo, eu posso pegar um documento, escrever um documento na forma de petição e pedir da ALAP informações sobre como está sendo feita a nomeação dos servidores do concurso da ALAP? Posso, é meu direito de petição. E a ALAP é obrigada a divulgar como é que está essas informações, porque são informações públicas. Como é que está sendo feita essa contratação, como é que está sendo feita essa nomeação. É um direito meu como cidadão, um direito de petição. Só tem um problema. Isso daí é puramente princípio da publicidade, porque eu estou pedindo para ser informado de situações públicas. No momento que um cidadão faz uma petição solicitando informações de interesse público para um órgão e o órgão nega essa informação, não responde à petição, não dá as informações que foram solicitadas, sabe o que isso significa? Que foi ferido o princípio da publicidade, porque negaram informações públicas para um cidadão. Então, é muito comum perguntar em prova: se for negado o direito de petição de um cidadão, qual princípio da administração acaba de ser ferido? Todo mundo sai correndo marcando a legalidade, dizendo que a legalidade foi ferida porque não foi garantido o direito de petição do cidadão. Está errado. Se o direito de petição foi negado e informações públicas não foram prestadas a um cidadão, o cidadão foi impedido de fazer controle da administração. Foi negado informações públicas ao cidadão e sem essas informações ele não pode fazer o controle da administração. Foi ferido o princípio da publicidade. Foi ferido o princípio da publicidade. Tranquilo? Alguém colocou algo para apresentar e ficou bugada a apresentação do professor. Não está aparecendo o PDF para mim, professor. Vamos lá. Para mim também não, professor. Tá um tempão assim. Eu acho que é só para algumas pessoas, para mim tá aparecendo ainda. Aqui tá normal. Para mim não tá também. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Mas tem alguém apresentando alguma coisa? Ninguém, né? E aí? Voltou ao normal aí? É só sair, eu acho que entrar de novo, professor, que aparece. Agora Tudo voltou. certo aí? Tá, tranquilo. Então, Agora olha voltou, só. professor. Professor, tenta fixar sua tela na principal, porque aparece... Então, olha só. Bora lá. Se perguntar na tua prova, o direito de petição, ele está relacionado a qual princípio? É o princípio da publicidade. Porque o direito de petição é o direito do cidadão saber informações de interesse público, poder controlar a administração através dessas informações. Então, cuidado, se ferir o direito de petição, o princípio que foi ferido foi o da publicidade. Essa questão é muito repetida.
né? E a galera marca legalidade, diz que tem nada a ver. Direito de petição negado é princípio da publicidade ferida. Tá? E para a gente fechar agora a publicidade, você tem que saber que a publicidade dos atos é uma condição de eficácia dos atos. O que é eficácia? Produção de efeitos. Então, quando um ato administrativo não foi publicado, isso daí não é uma questão que vai interferir na legalidade do ato. Quando um ato administrativo não foi publicado, isso é uma questão que vai interferir na eficácia desse ato. Então, se você passou no concurso, a tua nomeação está pronta na mesa do governador lá. É um decreto de nomeação. Tu passou no concurso, o governador vai assinar o decreto. Mas ele não publicou esse decreto ainda. Tu já pode tomar posse? Claro que não. Tu só vai poder tomar posse quando for publicado o decreto de nomeação. Só tem posse depois da nomeação. Por quê? Porque a publicidade, que é publicar o decreto de nomeação, é uma condição de eficácia do ato. O ato só passa a produzir efeitos depois que é publicado. Então, é assim com o ato, é assim com o contrato. A publicidade é uma condição de eficácia do ato. É a publicidade que permite que o ato ou o contrato produza efeito. A publicidade não é uma condição de validade do ato. A publicidade é uma condição de eficácia do ato. O ato e o contrato precisam da publicidade. Para quê? Para ser válidos? Não. O ato e o contrato precisam da publicidade para serem eficazes, para poderem produzir efeitos. Cuidado com essa daí também que eu citei agora. A publicidade é condição de eficácia do ato e do contrato. A publicidade não é condição de validade, é condição de eficácia. Aí todo mundo pensa, não, se não foi publicado, então é inválido. Não, se não foi publicado, é ineficaz. Quer dizer que não pode produzir efeitos. A publicidade é condição de validade, de eficácia e não de validade. Cuidado com essa. Agora sim, vamos seguir em frente, vamos falar de contratos agora. A gente vai falar de contratos agora na nossa revisão. Professor, em relação à publicidade, só aparece direito de petição? Não, direito de petição é uma das possibilidades de cobrar princípio da publicidade, né? Pode cobrar pela transparência, pode cobrar pelo direito de petição, pode cobrar pelas exceções. Eu citei as exceções da publicidade aqui. Intimidade da pessoa, segurança nacional, segurança da sociedade, segurança do Estado, quando o interesse social exigir, são exceções que a publicidade não vai acontecer. Então, a publicidade pode cair de diversas maneiras. O direito de petição é uma das caras da publicidade. O direito de petição é uma das maneiras de cair publicidade na prova. Pode cair pela cara da transparência, a gente viu uma questão de transparência aqui. Pode cair pela cara do direito de petição, pode cair pela cara da regra. Qual é a regra? É ser público os atos, contratos, convênios, gastos da administração. Essa é a regra. Pode cair pela exceção. A gente citou as exceções aqui. Então, agora, aqui a gente vai falar de contratos. Tem duas questões de contratos aqui. Essas questões, elas tratam das características do contrato. Tá? Lá no edital, o examinador, ele foi claro. De contratos administrativos, ele quer que você saiba conceitos e características. Então, vamos ver a primeira aqui. Caiu para técnico judiciário no TRE do Rio Grande do Norte. Não tem um lugar melhor, né, para a pessoa trabalhar no tribunal do que o Rio Grande do Norte. A praia já é do lado, né? O que mais tem é praia lá. Então, não é característica do contrato administrativo. Então, tem 5 itens aí, 4 deles, logicamente, são características do contrato, e um item não é característica do contrato. Então, vamos lá. Letra A. O fato do contrato ser intuito personae é uma característica do contrato? Claro que é. Né? Tá certo aí. Mas não é para marcar, porque ele quer um que não seja característica. Então, na letra A, é uma característica do contrato, o contrato ser intuito personae? Com certeza é. Quer dizer que o contrato é personalíssimo. Como regra, o contrato administrativo só pode ser executado
pela própria pessoa que assinou ele. A pessoa que assinou o contrato não pode, como regra, subcontratar. O que seria subcontratar? Seria contratar um terceiro para executar uma parte do contrato. Não pode, porque o contrato é personalíssimo, é intuito personae. Somente a própria pessoa que assinou é que pode executar. Não pode passar essa execução para outro. Essa é a regra, né? No entanto, claro que existem exceções. Se o edital e o contrato, o edital da licitação e o contrato trouxerem a previsão, os dois, o edital e o contrato, se ambos trouxerem a previsão da possibilidade do contratado subcontratar, aí vai ser possível subcontratar. O que é subcontratar? É a empresa contratada pela administração está autorizado a contratar uma outra empresa para fazer partes do contrato. Uma empresa contratada para construir uma escola, se tiver uma previsão no contrato e uma previsão no edital, essa empresa contratada para construir a escola vai poder subcontratar, contratando uma outra empresa para fazer partes do contrato, para fazer a parte da instalação elétrica, por exemplo, para fazer a parte hidráulica, por exemplo. Pode subcontratar excepcionalmente, se tiver no contrato e se tiver no edital de licitação. Agora, se não tiver nada no contrato nem no edital de licitação, vigora a regra de que o contrato é intuito personae e a empresa contratada não vai poder subcontratar, não vai poder passar para uma outra empresa os deveres do contrato. Então, realmente, como regra, uma das características do contrato é ser intuito personae. Como regra, não pode subcontratar. A empresa contratada não pode subcontratar. Letra B. Não é característica do contrato a existência de cláusulas exorbitantes. Olha, a principal característica do contrato administrativo é a presença de cláusulas exorbitantes. Tá? A administração pode colocar cláusulas no contrato administrativo que exorbitam do direito comum. São cláusulas que, se fosse num contrato entre dois particulares, nunca essas cláusulas seriam aceitas. Então, se eu vou assinar um contrato com você é um particular, eu sou um particular também, aí eu vou assinar um contrato contigo e eu te digo assim, olha, nesse contrato, se tu não cumprir, eu posso te punir. Mas, se eu não cumprir, tu não pode me punir. Tu vai dizer o quê? Até maluco, é? Eu que não assino esse contrato com essa cláusula aí, que só vale para ti. Aí a gente não assina o contrato. Mas com a administração não tem dessa. Como o contrato é de direito público e a administração tem prerrogativas, uma dessas prerrogativas são as cláusulas exorbitantes. Então, no contrato administrativo, se o contratado não cumprir o contrato, a administração pode punir diretamente o contratado. Mas se a administração não cumprir a parte dela, o contratado não pode punir a administração. Está justo? Não está justo. É por isso que é uma cláusula exorbitante. Isso só existe porque o contrato administrativo é de direito público e, por ser de direito público, esse contrato garante uma série de prerrogativas para a administração. As cláusulas exorbitantes são um exemplo dessas prerrogativas. A administração pode fiscalizar o contrato, isso é uma cláusula exorbitante. A administração pode modificar unilateralmente as cláusulas do contrato, nos casos previstos em lei, mas pode. Isso é uma cláusula exorbitante. A administração pode rescindir unilateralmente o contrato, nos casos previstos em lei, mas pode. Isso é uma cláusula exorbitante. Enquanto que o contratado não pode fazer isso. O contratado ele não pode rescindir unilateralmente o contrato. Se a rescisão não for amigável, o contratado tem que ir na justiça rescindir esse contrato. Já a administração rescinde por vontade própria, unilateralmente, se for um dos casos previstos em lei. Tá? Então, cláusulas exorbitantes são características do contrato administrativo. São cláusulas que exorbitam no direito comum, são cláusulas que nunca existiriam no contrato entre dois particulares. Mas no contrato de um particular com a administração, o particular precisa aceitar, porque o interesse público tem supremacia sobre o interesse privado. Então, o particular tem que entender que a administração precisa dessas prerrogativas, e uma delas é a cláusula exorbitante. A letra D, então a gente já entregou, né? A letra D é uma característica do contrato. A administração pode rescindir unilateralmente o contrato, como está na letra D? Pode. É uma das cláusulas exorbitantes.
também é característica do contrato. Agora, ou é a C, ou é a E. A E, letra E, o resguardo do equilíbrio econômico-financeiro, também é uma característica do contrato. Não é esse o gabarito. Então a letra E diz assim, que o resguardo do equilíbrio econômico-financeiro é uma característica do contrato, né? E realmente é. Tá? A administração, ela tem prerrogativas dentro do contrato? Tem. A administração fiscaliza o contrato, a administração pode pedir garantia do contratado, a administração pode rescindir unilateralmente o contrato, a administração pode modificar unilateralmente as cláusulas do contrato. A administração tem uma série de prerrogativas no contrato. Só tem uma coisa do contrato que a administração não pode mexer. É a única garantia do contratado. É essa letra E. A letra E fala que a administração precisa resguardar o equilíbrio econômico e financeiro dentro do contrato. E precisa mesmo. É uma garantia do contratado. O que é esse equilíbrio econômico-financeiro? Esse equilíbrio econômico e financeiro é a margem de lucro inicialmente estabelecida para o contratado. Então, se o contratado assina um contrato e a margem de lucro dele inicial é de 10 mil, por exemplo, se a administração fizer modificações no contrato, que ela pode fazer, e isso vier a interferir nessa margem de lucro inicialmente estabelecida, que era de 10 mil, diminuir para 8, o contratado tem direito de chegar com a administração e dizer, pode aumentar a margem de lucro, aumenta mais 2 mil, porque tu mexeu no contrato aí e baixou 2 mil da minha margem de lucro. Tu pode mexer no que tu quiser, mas no equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que é a minha margem de lucro, tu não mexe. Fala assim para a administração, o contratado. Então, a única garantia que o contratado tem é que o equilíbrio econômico e financeiro, que é a margem de lucro inicialmente estabelecida para aquele contrato, vai ser respeitado. E caso a administração, por condutas dela dentro do contrato, venha a interferir nessa margem de lucro, a administração é obrigada a reequilibrar o equilíbrio, a reequilibrar, né, a relação econômica financeira do contrato, ou seja, de aumentar o valor do contrato para que o contratado continue tendo a mesma margem de lucro inicialmente estabelecida. Tá? Então, se a administração, na lei de 8.666, né, que é a lei de licitações de contratos que ainda está em vigor, né? Se a administração quiser aumentar 25% a mais da quantidade que foi contratada inicialmente, a administração pode. Até 25%. Se a administração comprar 1.000 carteiras escolares, o contratado assina o contrato. Aí, se a administração quiser aumentar 25% a mais das unidades, a administração quer aumentar para 1.250 cadeiras, a administração pode fazer isso. É uma cláusula exorbitante. A administração pode modificar 25% para mais e 25% para menos a quantidade contratada. Só que se a administração aumentar 25% para mais, e pode fazer isso, é uma cláusula exorbitante, a administração vai ter que pagar também 25% a mais para reequilibrar o contrato. Tá? Então, cuidado. O resguardo do equilíbrio econômico-financeiro é uma característica do contrato e é uma das garantias que o contratado tem. Né? Por que não é a letra C? Por que a letra C é o gabarito? Não é uma característica do contrato administrativo letra C. O interesse precípuo das partes pactuantes. Por que isso não é uma característica? Porque precípuo é primeiro, é principal. E o interesse primeiro, o interesse principal do contrato, não é o interesse das partes. O contrato administrativo tem como primeiro interesse, principal interesse, o interesse público, e não o interesse das partes. Se a empresa contratada vai receber 1 milhão para fazer a obra, não é esse o interesse primeiro do contrato, pagar 1 milhão para a empresa. O interesse primeiro do contrato é que a obra esteja pronta e que se faça uma escola ali, um hospital, porque o interesse primeiro é alcançar o interesse público, é ter a obra pronta do hospital, da escola. Então, o interesse precípuo do contrato é a finalidade pública dele, é o interesse público, e não o interesse das partes. Então, está errada a letra C. A característica do contrato é ter como interesse precípuo o interesse público,
e não o interesse das partes. Está errada a letra C. Tá? Gabarito é letra C. Não é uma das características do contrato. O interesse precípio das partes. Vamos ver aqui as perguntas. Voltou, professor, em relação à publicidade, só aparece a petição C. O que seria essa rescisão unilateralmente, professor? Rescisão unilateralmente são casos. Rescisão unilateralmente são casos estabelecidos em lei. A lei estabelece quais são essas situações, que a administração tem o direito de desfazer o contrato por conta própria, sem precisar pedir a opinião do contratado. Então, nos casos de inexecução total do contrato, a empresa simplesmente não está executando o contrato. A administração tem o direito de rescindir o contrato sem precisar pedir a opinião da empresa contratada, unilateralmente. E a administração ainda vai punir essa empresa, né? Então, rescisão unilateral são situações que a administração tem estabelecidas em lei, são situações em que a administração pode, autorizada por lei, encerrar o contrato por conta própria, sem pedir autorização, nem permissão e nem a concordância do contratado. É claro que essas situações estão definidas em lei, não é qualquer caso que a administração pode fazer isso. É encerrar o contrato? É. O que é intuito personae? Intuito personae é uma expressão em latim e ela significa que só pode ser executado por quem assinou o contrato pessoalmente. Então, apenas a própria empresa que assinou o contrato pessoalmente, somente ela mesma, é que pode executar aquele contrato. Outra empresa não pode fazer isso. Então, o contrato é personalíssimo. Ele é intuito personae, é uma expressão em latim. Atos personalíssimos, só você mesmo pode executar. Olha, a prova é um ato personalíssimo, porque se a prova do concurso público, se a prova do concurso não fosse um ato personalíssimo, você assinava uma procuração, né, e mandava aí, né, tem um professor que está arrebentando aí, qual é o nome dele? Maurício, né, professor Maurício, foi aprovado agora para auditor da CGU. Se a prova não fosse um ato personalíssimo, você assinava uma procuração e mandava o professor Maurício fazer a prova para você. Tá armado que garantida essa aprovação. O cara tá arrebentando aí nos concursos. Entendeu? Mas não dá de fazer isso. Por quê? Porque a prova é um ato personalíssimo. Só quem pode fazer a prova por você? Só você mesmo, né? E Deus, né? E mais ninguém. Tranquilo? Então, um ato personalíssimo, intuito personae, só você mesmo, né? O irmão gêmeo aí, mas se pegasse ia dar errado. Então, um ato personalíssimo é isso. É um ato que só você mesmo pode executar. Então, somente a própria empresa contratada pode executar o contrato, porque é um ato personalíssimo. É claro que isso é regra. Eu citei a exceção em que, se constar no edital e se constar no contrato, a possibilidade de subcontratar, mas tem que vir no edital e no contrato. Aí a empresa que executa o contrato vai poder contratar uma terceira pessoa, que seria uma outra empresa, para executar partes desse contrato. Mas isso é exceção. Isso é exceção. A administração pode fazer alteração unilateral? Claro, é uma das cláusulas exorbitantes. É a administração poder unilateralmente alterar as cláusulas do contrato, mas tem que ser nos casos previstos em lei, né? Se não for nos casos previstos em lei, a administração não vai poder. Né? Grande Maurício, sim, né? O professor Maurício aí arrebentando. Professor, quais as exceções que o contrato pode ser feito de forma verbal? Isso não mudou de uma lei para outra, né? Tem a lei nova, tem a lei velha, né? As duas leis estão em vigor, né? O certo é que os contratos de pequenas compras e pronto pagamento, esses contratos, eles são autorizados pela lei a serem firmados de forma verbal. O artigo diz assim, né? É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Essa é a regra, porque uma das características do contrato é ser formal, é ser por escrito. Então, a regra é que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Como regra, o contrato tem que ser escrito. Exceto, aí vem a exceção, exceto os contratos de pequenas compras e pronto pagamento em regime de adiantamento. Esses contratos a administração pode estabelecer de forma verbal. É uma exceção ao formalismo contratual. A regra é que o contrato é formal, é escrito.
Excepcionalmente, o contrato pode ser firmado de maneira verbal, se for pequenas compras de pronto pagamento em regime de adiantamento. A lei nova cita que pode ser pequenas compras ou serviços, né, de pronto pagamento. O certo é que pequenas compras, na lei nova, são compras até R$10.000. É muita grana, né? Na lei antiga, compras até R$8.800. Na lei nova, a lei nova estabeleceu expressamente que pequenas compras, né, pequenas compras é até 10 mil. Na lei antiga, tinha que fazer uns cálculos lá, né? 5% de não sei o que e tal. Era muito burocrática a lei antiga, né? Era muito burocrática. A lei nova já veio e já disse, pequenas compras é até 10 mil, ponto. A lei antiga tinha os cálculos aí. Na lei nova é 10.800, só se já teve um decreto que mudou alguma coisa aí, né? A última vez que eu li na lei nova estava expressamente R$10.000. Não sei se eu posso estar enganado aí, tá? Então, olha só. Vamos aqui para a última questão. Pô, os caras tem uns Lula aí, fôlego. Já vai dar confusão aí, o cara tá postando essas coisas aí. Vamos aqui para a última questão aqui, a questão 9, também de contratos. A questão 9 diz assim: no contrato administrativo, a vedação ao contratado de, sem previsão no edital, ceder total ou parcialmente os direitos contratuais e o cumprimento das obrigações assumidas perante a administração pública, refere-se à característica. E aí, qual é a característica do contrato administrativo que diz que não pode passar os deveres contratuais, as obrigações assumidas para outra pessoa? A gente acabou de ver. A gente acabou de ver que é a característica chamada intuito personae. É o fato do contrato ser personalíssimo. Por causa dessa característica, é vedado que o contratado, sem previsão no edital, possa ceder total ou parcialmente os direitos contratuais e o cumprimento das obrigações para outra pessoa exercer. No entanto, ele está pedindo para marcar essa característica do intuito personae aqui. Tá? Ele está pedindo para marcar a característica do intuito personae aqui. Ela está dizendo que a tela não aparece de novo, né? Tá aparecendo, só que tá bem distante. Aí não dá para ler. Tá, vamos colocar de novo aqui. Dá um zoom, cara. Bora ver se voltou aí. É porque tem um aluno que tá apresentando também de vez em quando aí. Aí tá bugando a tela. Pois Voltou, é. professor. É só falar em Bolsonaro que não pega mais nada. Então, olha só. O contrato administrativo, no contrato administrativo, a vedação do contratado de sem previsão legal, o contratado não pode ceder total ou parcialmente os direitos do contrato para outra pessoa. Não pode passar para outra. A gente sabe que o fato do contrato não poder ser passado para outro, a gente sabe que isso é o caráter intuito personae do contrato. É o caráter do contrato ser personalíssimo. É uma característica do contrato. É ser intuito personae. No entanto, aqui nas opções não tem intuito personae. Aí a gente descobre que para a banca FCC, intuito personae ou contrato personalíssimo é a mesma coisa que característica da intransferibilidade. Letra E. Para a banca FCC, o contrato é intuito personae. Não pode ser, como regra, passado para outro contratado assumir as obrigações. Não pode. Isso é caráter personalíssimo. Mas como é que a banca FCC chama o intuito personae e o caráter personalíssimo, o fato de não poder passar para outro executar? A FCC chama de intransferibilidade. Bem, eu não vi isso em outro livro, né? De repente está em alguma doutrina aí, mas a banca FCC chama assim. Então a gente já fica alertado
que se cair na prova domingo a intransferibilidade, a gente sabe que é uma característica do contrato e é a mesma coisa que o intuito personae. É a mesma coisa que o intuito personae. É o fato do contrato não poder ser transferido sem previsão no edital e no contrato. É o fato do contrato não poder ser transferido como regra para um outro contratado exercer, né, os deveres, as obrigações do contrato. Tá? Então, vamos ficar esperto aí. Sexta-feira vai ter a minha revisão fecha-prova lá no curso Buraslan. Lá no curso Buraslan. Como é revisão fecha-prova, vai ser sexta, a prova já é domingo, os ingressos vão esgotar bastante rápido, né? Então, quem quiser se adiantar e adquirir logo o ingresso comigo, direto comigo, tá? É só mandar o Pix aí diretamente para o meu WhatsApp, é o meu número, né? Vou colocar aqui para vocês. Qual é o número?